Alô amigos, estamos aqui na cidade de Conegliano, na província de Treviso, na Itália. Hóspede, nosso amigo, jornalista e escritor Giorgio Dagai, ele que também é especializado em geopolítica, ele esteve alguns meses no Brasil. E de lá viu toda uma sensação, uma movimentação no período eleitoral e acabou, ele, apaixonado pelo Brasil, pela cidadania italiana, acabou escrevendo uma carta ao presidente eleito Bolsonaro. E é sobre essa carta, sobre seu espírito e sobre a sua experiência de Brasil, porque cada ano ele faz uma escolha de uma região diferente, de um estado diferente, para conhecer principalmente a cultura. Obrigado, Giorgio, por aceitar esse convite. Bom dia a todo o Brasil e também à Itália. Como já disse Antônio, eu fui em outubro, eu fui em Brasil, em Fortaleza. Era a primeira vez que eu ia lá. Para mim, que eu nunca conhecia o Nordeste, viajei até Aracaju, mas nunca fui para lá. Eu vi, percebi na minha pele o clima da eleição, a situação do país, a crise econômica e a falta de segurança. E é sobre isso que o Giorgio fará um resumo sobre esta percepção e essa vontade de deixar uma mensagem. Vamos agora acompanhar essa entrevista. Escrevi esta carta para o presidente Bolsonaro porque eu tenho um sentimento, um forte relacionamento com o Brasil, e porque na primeira vez eu achei que a eleição de Bolsonaro podia mudar muita coisa. Não sei se vai mudar em bem, não sei se vai mudar em mal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é que eu percebi uma situação muito grave no Brasil, uma situação de crise econômica, de pobreza, uma situação de falta de segurança. Eu acho que a falta de segurança é pior que a crise econômica. E nesta falta de segurança e também a corrupção, a situação de corrupção que foi envolvido o governo Lula. Vamos a juntar tudo isso, e tudo isso está à origem da eleição de Bolsonaro. Se o Brasil era um país na norma, com uma economia decente, sem falta de segurança e com uma esquerda diferente, eu acho que Bolsonaro não ganhava. Mas a situação eu acho extrema, Bolsonaro ganhou e fui elegido. Eu escrevi uma carta para Bolsonaro porque queria, uma hipótese, falar com ele. Dizer que a primeira coisa que acho que tem que fazer o presidente é o Bolsonaro e outros, mas para o Brasil, porque eu amo o Brasil. Eu acho que a primeira coisa é a segurança. Depois está o assunto do desenvolvimento econômico. Temos da entender, nós queremos um desenvolvimento neoliberista? Eu acho que não, porque já faleceu na Europa. Eu acho que Bolsonaro não tem de esquecer que fez de bom a esquerda. A Bolsa Família, eu acho que foi uma boa coisa. Infelizmente, a política econômica da esquerda, ela deu dinheiro a gente, mas não conseguiu desenvolvimento. Isso era uma oportunidade até quando o petróleo estava alto. Quando foi a queda do petróleo, do valor do petróleo, o governo não tinha dinheiro para pagar a gente. E também, aquela Bolsa Família não conseguiu ajudar o desenvolvimento do país, só ajudou para sair da pobreza. Tirar a Bolsa Família é um erro, mas agora temos também de desenvolver o país. Por exemplo, tirar imposto, mas sem esquecer a parte pobre do Brasil. A parte pobre do Brasil deve ser entendida como um recurso. Não é exclusivamente uma coisa pesada, uma vergonha, mas também o pobre não temos de desenvolver um pobre com um programa de educação. E também combater a violência, a criminalidade, precisa também, primeiro, é uma ação militar. Tem de matar o criminoso, combater o criminoso, porque aquilo é uma guerra. Depois, você tem de ajudar, educar a pessoa. Como eu disse, temos
A guerra contra o crime é uma guerra militar, é um combate, mas também tem educação. Porque se você mata o criminoso e depois não dá uma oportunidade à parte pobre da favela, o criminoso, a crime vira de novo. Primeira coisa é conquistar o território, depois desenvolver educação, um planejamento para dar trabalho a gente. Quando eu disse que agora o Brasil está em guerra, eu leio no Sobra, porque me documentei, que tem 56 mil mortos em um ano foram no Brasil. Na Síria, que é um país em guerra, foram um pouco mais que 35 mil. Você está entendendo? O Brasil não é um país em guerra, tem mais mortos de tiroteio. É uma coisa absurda, Pior que um país em guerra. No final da minha carta, eu escrevi para Bolsonaro que também um outro problema do Brasil é o ambiente. Se a Itália é o primeiro país no assunto de obra de arte, o primeiro país no assunto da natureza é Brasil. Tem a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Não é pouca coisa. A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, como a riqueza artística da Itália, não são da Itália exclusivamente, não são do Brasil exclusivamente, mas são de todo o mundo. E agora Bolsonaro está a defender esta riqueza, que é a natureza. Como nós temos a defender a nossa história, que é uma grandíssima história. Brasil é um continente, não é um país. Itália é um país, França é um país, Alemanha é um país, Brasil é um continente. E o sul é muito diferente do norte. Você vai em lugares do sul, apareceu uma parecida à Europa. Você se sente na Europa. Você vai em lugares nordeste, lá está na África. Eu me lembrava da Bahia, como fui na Bahia. É muito diferente. Eu acho que é uma riqueza do Brasil, mas também um grande problema, porque dirigir um país assim grande não é brincadeira. Um outro assunto que eu percebi viajando e também lendo sobre o Brasil, que o Brasil, como eu te disse, é um continente e como recursos, tamanho e população do Brasil, é o primeiro país da América Latina. E este assunto é muito importante para a geopolítica. Por quê? Porque um país assim grande pode ser, nós chamamos de potência regional. É aquele país que vai dirigindo toda a América Latina, o primeiro país que vai condicionar a América Latina. Como a Turquia é um grande país para a área do ex-Império Otomano, é o país mais grande, potência regional. Também a Alemanha é potência regional da Europa. Também Brasil é potência regional da América Latina. No mundo futuro, se vai acabando, como está acabando a superioridade norte-americana, e o futuro país é multipolar, as palavras. É feito de várias potências internacionais e também potência regional. É um equilíbrio feito de Rússia, Estados Unidos. Não tem um único padrão do mundo, mas são vários, e cada um no seu lugar. Brasil é lugar América Latina. Essa é a primeira nação da América Latina. Agradeço Giorgio Dagai, escritor, jornalista, especializado em geopolítica, falando a todos vocês nesse nosso programa Conexão Itália. Quero dizer que uma coisa que não temos de esquecer aqui na Itália, a nossa imigração de origem italiana é orgulho da Itália, porque nós saímos da Itália miseráveis, chegaram miseráveis no Brasil, e onde está italiano não tem favela. Nós desenvolveremos o Brasil. Obrigado, italianos. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, Brasil.